Saudações cristãs, com a santa paz de Deus, no grato amor de Jesus Cristo. Desejo a todos que Deus os abençoe, guarde e prospere. Queridos, o tema que quero abordar hoje está na Epístola de João, capítulo 3, primeira Epístola de João, capítulo 3, verso 9. Só o início, todo aquele que é nascido de Deus não peca, né? Bom, esse é um tema que traz bastante confusão quando vamos falar a respeito disso. Alguns defendem A, defendem B. Eu pretendo de alguma maneira solver essas dúvidas aqui neste vídeo. Primeiramente quero agradecer aos inscritos que têm chegado, os novos aí, sejam muito bem-vindos. Espero que gostem do canal, compartilhe com os demais que já estão comigo, caríssimos irmãos e amigos que divulgam o meu canal, me ajuda com aquele like, comentários, compartilha. Isso tem ajudado bastante, de certa forma. Eu preciso agradecer continuadamente os meus queridos irmãos que estão inscritos aí no canal, nos ajudando de forma a estar empenhado em levar a palavra do Evangelho a mais pessoas. Mas tendo aquele like, compartilhamento e visualizações, faz com que o próprio canal, o próprio YouTube, divulgue, recomende mais na grade para mais pessoas, né, por aproximação. Quem consome esse tipo de conteúdo aqui no YouTube acaba tendo os meus vídeos aproximados naqueles que eles selecionaram e a chance de assistir e conhecer o canal é muito maior. Bom, vamos ao tema, irmãos, que está na Epístola de João, capítulo 3, verso 9. Eu trouxe um paralelo para nós compararmos, tanto na Bíblia King James, tá? Quanto na Bíblia João Ferreira de Almeida. Eu vou ler a de João Ferreira porque ela é mais comum para nós, principalmente nós da CCB, que temos ela como principal Bíblia. Então vou fazer a leitura aqui. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, porque a semente de Deus permanece nele e não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Bom, vamos ler agora a da King James. Todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus permanece nele e ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. Bom, vamos lá. Primeiro ponto que nós precisamos analisar. Somos pecadores? Somos, mas somos pecadores perdoados. Já fomos incluídos no plano salvífico de Jesus Cristo. Portanto, o amor e a justiça de Cristo é muito maior do que o nosso pecado, tá? E ele já nos incluiu, já quitou esta dívida a Deus, ok? Aquele que é nascido, né? Está dizendo que aquele que é nascido, o início já seleciona uma classe, uma categoria de pessoas, ou seja, aquele que é nascido de Deus, que já passou pela conversão, que já recebeu de Cristo o Evangelho, o Espírito Santo, e portanto, por consequência, a conversão e compreensão da natureza de Cristo, da natureza da cruz, da natureza do Evangelho, de como devemos proceder. Sendo assim, esta pessoa não é uma pessoa que terá intenção de pecar. Não, mas então quer dizer que aquele que é nascido de Deus não peca, aquele que peca porque não foi nascido de Deus. Não, vamos então colocar em contraste com aquele outro verso que diz que o justo cai 7 vezes e 7 vezes Deus o levantará. O que significa esse justo cair 7 vezes? Significa que mesmo sendo um homem justo, já nascido de Deus, já tendo em si o Espírito Santo, a chance dele tropeçar e cair é eminente. Visto Paulo, né? Vê de Paulo, o bem que quero fazer não faço, mas o mal está sempre diante de mim. Ou seja, o tropeço é natural do homem. Agora aqui já está separando primeiro uma categoria de pessoas, né? Uma ala de pessoas que foi nascidas de Deus. Portanto, essas consciências dessas pessoas são novas, elas vivem em novidade de vida e espelhadas em Cristo. Agora elas estão no molde de Cristo. Ok? Provavelmente, se você está assistindo esse vídeo, vai dizer, mas então aquele que é nascido de Deus, ele não peca, e se eu peco eu não sou nascido? Vamos já dissolver esse problema. Não, você peca. Mas o que a Bíblia está dizendo? Está dizendo que você não se dedica ao pecado. Está na King James.
E o que está na João Ferreira de Almeida diz o seguinte: não peca habitualmente, ou seja, não é um hábito, não é algo que você permanece pecando, vive pecando, como o próprio Satanás, desde que ele se tornou diabo, é diabo a vida toda, diabo desde lá para cá. Ele não faz outra coisa a não ser pecar contra Deus, né? E todo aquele que vive no pecado, que é caído no pecado continuadamente, ele, enquanto acordado, às vezes até dormindo, ele está pecando, porque isto é o prazer dele, tem prazer. Então nós não. Paulo dizia que o bem é o que ele intentava, o bem que quero, né? O que ele intenta, porque o que ele projetava fazer, às vezes ele não conseguia executar, realizar, mas o mal estava sempre diante dele, e de vez em quando então ele caía, tropeçava, errava. Sim, Paulo é imperfeito, o único perfeito da Bíblia é Jesus Cristo, não há outro além dele. Bom, então este verso, irmão, está dizendo que aquele que é nascido de Deus, é uma ala de pessoas nascidas de Deus. Pronto, essas pessoas foram transformadas em Cristo. Consequentemente, elas não pecam habitualmente. E na King James diz, não se dedica à prática do pecado. É a mesma coisa, só que em outras palavras, o sentido é o mesmo. Não se dedica à prática do pecado ou não peca habitualmente, ok? Esses pontos já identificam qual é o tipo de cristão. Eu e você, que podemos sim cair em pecados de pensamento, de olho, de boca, de intenção e até de ação. Pecamos, sim, pecamos. Ao cairmos nesses erros, temos prazer nele, isso vai identificar se você é nascido de Deus ou não. Irmãos, eu confesso que toda vez que caio em algum erro, caio em algum equívoco, tropeço, cometo algum pecado, eu não tenho prazer, na verdade tenho nojo, vergonha, vou aos pés de Deus e já vou fazer a minha oração, porque eu aprendi que comunhão com o meu Deus não é quando eu acho que não tenho pecado, e sim quando o meu coração reconhece a minha natureza pecadora e debaixo da luz dele eu enxergo todas as minhas misérias e vou nele buscar reconciliação, justificação, vou buscar o perdão, confessar os meus pecados. Então esta é a natureza do nascido de Deus. Ele não peca continuadamente, habitualmente, não se dedica ao pecado. Não é a dedicação, não é o foco, não é o alvo dele. O alvo dele é Cristo, é viver a vida cristã, mas vez ou outra sempre está tropeçando na própria carne, na própria natureza, que se inflama, que se inclina para as coisas desta vida. Então é natural que o homem e a mulher nascida de Deus peque, mas o que a palavra está dizendo? Que ela não peca continuadamente, habitualmente, não se dedica. É esse o ponto. E quando peca, está dizendo que não peca, e quando peca? O irmão está dizendo que então de vez em quando a gente peca, sim, a gente peca. E quando peca, como é que resolve isso daí? Bom, se você é nascido, né, de Deus, ou seja, está completo a ação do Espírito Santo em você por meio da cruz, da reconciliação, da renúncia pessoal, de você tomou a tua cruz, reconhece quem você é, reconhece em Cristo toda a suficiência da salvação, que você não vai ser salvo pelas tuas obras, e sim pela obra de Cristo, que ela é total e suficiente. Irmãos, dentro deste conceito, quando você incorre em pecado, você volta nele, e nele você busca perdão, busca reconciliação, busca confessar os teus pecados. E nele, por ele ter quitado toda a nossa dívida, Deus, nosso Pai, não imputa como pecado, porque pecado é crime contra Deus. Mas como já foi pago em Cristo, e a nossa intenção não é pecar, nós não nos dedicamos, conforme a palavra traz aqui, não pecamos habitualmente, nem nos dedicamos à prática do pecado. Nosso desejo é outro, mas a nossa fraqueza nos permite tombar, cair. Então estamos na ala dos justos, porque estamos justificados por Cristo. Já que Ele nos justificou, eu e você somos justos, não justos em si, tá? Mas justos nele, pela obra dele. Ela é suficiente para nos cobrir de justiça. Cobertos de justiça, então logo somos justos, que caímos 7 vezes, mas ao voltar em Cristo, reconhecendo nele toda a suficiência, confessando os pecados e buscando misericórdia, somos levantados novamente e colocados, postos de pé. E isto é a ação da justiça, a misericórdia renovadora a cada manhã, né? A ação da justiça não, a ação da misericórdia, né? Porque pela justiça eu e você estaríamos condenados, mas a justiça de Cristo, irmãos, ela saciou a justiça de Deus, ela pagou a nossa dívida. Então sim, agora
mesmo que eu caia, eu não tenho prazer, eu não me dedico, não é hábito, certo? Porque hábito, ele logo indica que é algo que você faz habitualmente, ou seja, você gerou um hábito, faz constantemente aquele ato. Ah, mas irmão, tem um problema comigo aqui que eu faço todos os dias, não consigo. Então este é um problema que você precisa buscar vencê-lo a todo e qualquer custo, porque isto ainda é um tipo de algema da escravidão do pecado. A escravatura de alguma forma está atuando na tua pessoa. Então é importante que você busque a solução de se libertar desta questão pessoal, irmãos, em Deus, e Ele te fortalecerá para que isto aconteça, porque Ele não nega favores àqueles que o buscam de verdade. Bate e a porta se abre. Busca e encontra, pedi e dar-se-vos-á. O Senhor é contigo e é conosco. Espero ter ajudado, irmãos, a solver mais este ponto, este nó, esta questão que possa de alguma maneira implicar em uma falta de entendimento, e que este vídeo venha a agregar valor na vida de todos nós. Com isso termino o meu vídeo agradecendo a todos, desejando que Deus os abençoe, e espero vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus.